não mudou. Agora, algumas coisas mudaram. Talvez alguns de nós mudou. Talvez algumas circunstâncias mudaram. Mas Deus não muda. Deus não muda. Isto é um princípio. Se eu atentar para este princípio, minha vida vai mudar. Para bem, não para os caminhos errados. Marcos, vem para a frente. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, como todos sabem, é dia de comungar. Não, pode sentar, é só para sentar. Sentar na frente. Cuidado aí. Okay. Amém. Hoje é dia de cear. O que é cear? Cear é comungar. Uma das suas foi Amém? Cear é comungar. E comungar, existe este ato porque nós devemos pensar que Deus não muda. Amém? Deus não muda. Eu mudo. As circunstâncias mudam. Muita coisa muda. Mas Deus não muda. Com alguma tristeza, eu digo que o conceito de família mudou nestes últimos anos. Agora é costume algumas pessoas perguntarem o que é isso, família? Quando a primeira família estava no Éden, quando Deus implanta a família como base de tudo. No entanto, hoje as pessoas não têm conceito de família. Toda a sociedade converge para negar a eficácia de Deus, anulando os conceitos básicos de Deus. E o conceito básico de Deus é família. Não é? De tal forma que até algumas pessoas e alguns líderes religiosos querem mudar a palavra santa de Deus. Alguns líderes religiosos dizem que a palavra santa de Deus tem que mudar. Eu digo para eles, a palavra santa de Deus tem que ser relida. Ela não tem... A própria palavra, inspirada pelo Espírito Santo, diz que se alguém tirar uma vírgula, um ponto, que seja amaldiçoado. Por isso é que o mundo vive debaixo de maldição. Porque alguns líderes religiosos, não, eu não gosto disto. Alguns devem transportar só a capa, não é, pastor? Só a capa. Porque muita coisa não interessa. Então, só transportam as capas. Então, o meu desejo nesta manhã, porque vamos comungar, porque vamos cear, é dizer que Deus não muda e nunca mudará. Deus não muda nem nunca mudará, porque Deus é Deus, e se Deus mudasse, deixava de ser Deus. Para os irmãos que têm estado aqui nas últimas semanas, nós temos visto, analisado, observado o diálogo entre Jesus e um mestre da religião. Não é? Chamava-se, quem sabe? E Jesus
Jesus, no verso 10 do capítulo 3 de João, diz: tu és mestre e não entendes estas coisas. Às vezes, aqueles que se destacam por esta ou aquela ação não entendem as coisas de Deus. Jesus estava a dizer, nós dizemos, e é tão interessante, não sei se os irmãos já observaram isto, e nós já falamos sobre isso nas outras semanas. Jesus fala no plural, para o plural, e fala do plural. Isto é, Jesus está a falar para um grupo de pessoas, foi o que nós vimos a semana passada e a outra, mas Jesus também fala no plural. Veja, o verso 11 do capítulo 3. Em verdade te digo, e ele está a falar para Nicodemos, nós dizemos o que sabemos e testificamos. Jesus estava a falar, nós. Eu esta semana fiquei assim, olhar. Jesus está a falar, nós. Porque Jesus é Deus. E Jesus é a segunda pessoa de Deus. Está a falar, nós falamos. A palavra está a dizer, nós falamos. Nós testificamos. E não, ainda assim, não aceitais o nosso testemunho. Há algum tempo atrás eu perguntava, onde está a Trindade de Deus? A Trindade de Deus esteve entre nós. Porque Jesus, quando falava, ele falava em nome da Trindade. Em nome da aliança da Trindade. A aliança é eterna. Eu costumo dizer muitas vezes. A aliança é eterna. Notem bem, quem quiser escrever, pode escrever. A aliança é eterna. Se a aliança não for eterna, ela não é aliança. Sim? Percebe? Eu vou exemplificar. Uma aliança normalmente é circular. Uma aliança circular, que é circular, um anel que é circular, o circular quer dizer eterno. Aquilo que não é eterno não é aliança. Amém? Então, quando nós vamos comungar, quando nós vamos partir o pão, beber o vinho, em memória do Senhor Jesus, nós vamos comungar porque nós estamos aliançados. Mas não é aliançados hoje. Não é aliançados sempre, eternamente. Amém? O profeta Malaquias também disse, palavras do Senhor. O Senhor disse, eu não mudo. Eu não mudo. Deus diz, eu não mudo. Tiago escreveu, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A maioria da cristandade, e agora vou colocar este termo um pouco feio, mas a maioria da cristandade vive como se Deus mudasse a todo momento. Deus não muda. Eu penso que quero-vos dizer esta manhã o seguinte, a cada um e a mim mesmo. Você não pode tornar-se quem Deus o chamou para ser enquanto a sua versão antiga o agarra e prende. Se a nossa versão antiga, e eu estava a pensar nisto esta semana, muito do povo que foi liberto do Egito, foi liberto realmente da ditadura do Egito, mas a sua alma
ficou no Egito. Porque eles já estavam lá no deserto e estavam a pensar lá nas cebolas do Egito. Então você não pode tornar-se quem Deus chamou para ser enquanto não ficar livre da sua antiga versão. Agora eu pergunto: quantos, eu creio que são todos, mas pronto, sempre eu vou perguntar, quantos já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Façam assim, pessoal. É suposto, agora eu vou dizer, é suposto a versão antiga ter ficado lá atrás. Porquê é que a versão antiga de vez em quando ainda bate à porta? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da Nova Aliança. Isto eu não tenho dúvidas. E você tem dúvidas? Não. Hã? Não. Espero que não. Porque não muda. O escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo, agora veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. Aquele Jesus que estava a falar com Nicodemos, se conseguirem captar a imagem, aquele Jesus que estava a falar com Nicodemos era o mesmo Jesus, era exatamente o mesmo Jesus que estava na criação. Sabia? Aquele Jesus que estava ali com Nicodemos era o mesmo Jesus que apareceu a Abraão. Ele estava lá, no início de todas as coisas, antes de todas as coisas. Eu comecei a estudar a semana passada sobre a dimensão de Deus. Deus está acima de tudo. E Jesus é Deus. Deus está acima de tudo. Acima de todas as dimensões. Amém? Amém. Então aquele Jesus que estava ali com Nicodemos, agora esta é a parte que nós falámos há pouquinho. É o mesmo Jesus que está em África, que está em Moçambique, que está no Sudão, que está no Paquistão, que está no Quênia, que está na Libéria. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que um dia cada um de vocês disse: sim, eu quero. É o mesmo Jesus que está a desafiar a sua vida hoje e agora. Muitas vezes, por várias circunstâncias da vida, nós anulamos a eficácia do ser Jesus. Mas Jesus está presente. Sempre. Porque Ele é Deus. Através de quê? Do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus mora em nós. Diz Paulo: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Então este é o mesmo Jesus que deu tudo. Alguém me perguntava há uns tempos atrás o que era mais importante, e nós a seguir vamos tomar a ceia. O que é mais importante? Orar ou ofertar, dar? E eu fiquei parado durante alguns minutos. O que é mais importante? Orar ou dar? E de repente o Senhor estava a me ensinar. Eu posso orar, mas eu não estou a orar com eficácia se eu não me der. Vamos trocar isto por minutos.
Quem é casado aqui? Ok. Você fala com a sua esposa. Você fala com o seu esposo. Sim? Ou você só dá informações? Dar só informações. Olha, temos que pagar água, temos que pagar a luz, temos que... Olha, tem que acontecer isto. Dar informações. Uma família, e eu comecei por falar em família, uma família não deve somente dar informações. Deve dar-se. Então, falar é orar. Mas se eu não me der, eu só estou a dar informações. Ó Senhor, ajuda-me. Ó Senhor, vem cá depressa. Não é? Não. Eu tenho que me dar. Então qual é mais importante? Dar ou orar? Se você orar como deve ser, você está a dar. Se você der como deve ser, você está a orar. Isto é comunhão. Comunhão é partir. É eu, em vez de comer um bife inteiro, como somente metade e dou a outra metade a quem precisa. Estas missões. E eu já tive alturas na minha vida que eu tinha alguns hábitos e Deus disse, não gastes dinheiro nisso. Dá para quem precisa. Porque é tão fácil nós dizermos eu quero ser um missionário. Sabe, a maioria das pessoas que quer ser missionário porque querem andar de avião, nunca andou. A maioria das pessoas que quer ser um missionário para... Desculpe, mas esta é a verdade, a realidade. Quer ser um missionário que vai visitar terras que nunca visitou. Vai ser um missionário turista. Não vai se dar. Eu aprecio muito estas missões porque eu vejo que estas pessoas dão. Não somente dão informações, dão. Então, quem é mais importante? Orar ou dar? É tudo. É tudo um pacote. Quando eu oro, eu dou. Quando eu dou, eu oro. Amém? E nesta manhã, eu desde já peço aos oficiais da igreja que virem à frente. Amém? Nesta manhã nós vamos partir o pão, comungar. Então vamos partilhar o pão e o vinho. Foi Jesus que nos ensinou. Porque Jesus subiu ao céu, e Ele vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. E Ele disse, até que façam isto todas as vezes, até que eu venha. Amém? Amém. Então, vamos ficar todos de pé. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém?